vídeo com informações do Flamengo. O Flamengo que sofreu mais uma derrota sob o comando do técnico Felipe Luiz. Agora são 3 desde quando ele assumiu a equipe rubro-negra. Essa foi a primeira derrota do Felipe Luiz jogando fora de casa. Uma derrota para o Cruzeiro que chamou atenção a forma negativa como o Flamengo atuou, mas agora é página virada, virar a chave, porque quarta-feira tem Libertadores da América, jogo importante contra o Central Córdoba. Mas eu estou vindo aqui para falar de uma informação envolvendo o mercado da bola do Flamengo. O interesse do Flamengo em João Félix, craque português de 25 anos, e no vídeo de agora a gente vai dar mais detalhes sobre essa informação, sobre esse interesse do Flamengo. Será que é possível? O que o Flamengo está fazendo? Qual o movimento? Como o Flamengo pretende contratá-lo? Vai investir alto? A gente vai comentar no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal vai bombando. Quem sabe não chega lá em Portugal também. Obviamente, muitos rubro-negros que moram em Portugal estão nos assistindo aqui agora, e a gente vai falar sobre João Félix. Também, galera, tem a nossa parceira KTO. Lá você encontra as melhores odds, os melhores mercados, tudo que você precisa para fazer a sua fezinha, a sua aposta e garantir aquela grana extra, várias odds bacanas demais. Esse final de semana até que eu fui bem. Para quem não sabe, a KTO está organizando uma liga interna entre os influenciadores. Estou tentando correr atrás desse título aí. Vamos ver se a gente consegue. Pessoal, antes de falar de João Félix, só 2 atualizações aqui. Uma sobre o Cebolinha, que ontem ele saiu sentindo dores musculares e o Flamengo atualizou a situação dele. O Flamengo informa, por conta de um incômodo na panturrilha esquerda, Everton Cebolinha foi substituído na segunda etapa da partida desse domingo contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão. Examinado após o jogo, o jogador não se queixou de dor, ele será reavaliado pelo Departamento Médico do Flamengo. E tem também, galera, a agenda do Flamengo para essa semana, tá? Vamos lá, segunda-feira hoje, treino 10h30 da manhã, aquele regenerativo para quem foi titular ontem contra o Cruzeiro. Terça, treino 9h30. Aí na terça mesmo o time viaja, né, para a Argentina. Na quarta encara o Central Córdoba pela Libertadores. Na quinta, reapresentação 4h30. Sexta, treino 3h30. E sábado, Flamengo e Bahia, jogo 9 da noite, válido pelo Campeonato Brasileiro. Olha, 2 jogos difíceis para o Flamengo, tá? O Bahia vem fazendo bons jogos, inclusive 5 vitórias seguidas, tem feito bons jogos a equipe comandada pelo Rogério Ceni. Pessoal, vamos lá, vamos para a informação principal desse vídeo, Flamengo e João Félix. Ontem, quase meia-noite, na verdade eu já tinha essa informação, porque um empresário que é envolvido no mercado da bola de transferência e faz muitos negócios, não só aqui no Brasil, mas na Europa também, já havia me dado esse alerta. Ó, Venê, Flamengo está de olho em João Félix. Eu, na ocasião, não levei muito a sério, mas a gente vai tentando descobrir, tentando apurar. Ontem, após o jogo, uma pessoa do Flamengo me respondeu, confirmando sim essa informação, dizendo que sim, tem contatos já iniciados com o empresário do jogador, Jorge Mendes. As conversas estão sendo feitas pelo José Boto, que tem uma ótima entrada com esse empresário, que é um forte empresário. Inclusive, confesso que eu não sei se ele continua sendo empresário do Cristiano Ronaldo, mas ele foi empresário do Cristiano Ronaldo durante muito tempo. Tanto é que o João Félix, quando surgiu no futebol, surgiu com o status de o novo Cristiano Ronaldo. Mas o tempo passou e ele não se tornou esse Cristiano Ronaldo. Para quem não sabe, o João Félix, ele tem 25 anos, o Flamengo quer contratá-lo para ser o 10, tá? Ou seja, brigar por uma vaga com a Arrascaeta, jogar fazendo uma função bem parecida com o que a Arrascaeta faz atualmente. Inclusive, a Arrascaeta fez mais um golaço. E o João Félix, ele surgiu como um jogador, o novo Cristiano Ronaldo, meio atacante, que joga muito bem, promessa no futebol português, surgiu no Porto, então um jogador que chama a atenção de muita gente na Europa. Mas ele não vingou da forma que muita gente imaginava. Ele passou pelo Barcelona, passou pelo Benfica, foi comprado pelo Chelsea recentemente, e na última temporada ele jogou pelo Milan. E não fez uma temporada absurda com a camisa do time italiano.
inclusive deve ser emprestado. Jogou também pelo Atlético de Madrid, tá? Clube espanhol. Então, é um jogador que assim, tinha muita expectativa da imprensa portuguesa. Ele começou, galera, no Padroense, tá? Na categoria do Padroense, Benfica, estou vendo aqui, Atlético de Madrid, Chelsea. Ele pertence ao Chelsea atualmente. Ele tem um contrato com o Chelsea até 2031, contrato longo. E o que o Flamengo quer? As conversas que o Flamengo já fez aí com o empresário do jogador e está tentando essa contratação. O Flamengo quer por empréstimo com uma opção de compra. Repito, é o José Boto que está à frente dessa negociação, junto com o Jorge Mendes. Não é uma negociação fácil, a verdade é essa, tá? A pessoa que me confirmou no Flamengo falou, olha só, Vene, é sim verdade, nós temos interesse sim, mas é uma negociação extremamente difícil, pode não acontecer. Óbvio que vazando esse tipo de notícia aumenta a expectativa da torcida em cima de uma grande contratação, porque seria uma grande contratação para o futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. A gente não tem dúvida disso. Mas o Flamengo tenta. E, inclusive, essa pessoa do Flamengo me explicou o seguinte, o perfil João Félix será o perfil que o Flamengo vai buscar, exceto, óbvio, o Jorginho, que é um jogador mais experiente. Qual é o perfil? Jogador jovem, que tem ótima experiência na Europa e que ainda tem um grande vigor físico. O João Félix se encaixa perfeitamente nesse perfil. 25 anos, como eu já pude mencionar aqui, os clubes que ele jogou na Europa, e ainda tem um grande vigor físico. Inclusive, eu estava lendo alguns comentários nas redes sociais de torcedores do Flamengo criticando o João Félix. Mas ele é um jogador preguiçoso. Gente, calma, não dá para você classificar o jogador como preguiçoso assistindo algumas partidas dele. Mas é isso mesmo, ele tem contrato com o Chelsea até 2031, está emprestado ao Milan até o fim dessa temporada e o Milan não pretende contratá-lo, segundo eu li aqui na imprensa italiana. E o Flamengo tem a informação que o Benfica também tem interesse nesse jogador por empréstimo, com uma opção de compra, ou seja, seria concorrente do Flamengo na busca pelo João Félix. Então, eu acho que seria uma grande contratação, sem sombra de dúvida, né, gente? Então, assim, é um jogador que chegaria, óbvio, com status absurdo ao futebol brasileiro, seria uma contratação de peso, uma baita contratação no Flamengo, caso o Flamengo consiga realmente a chegada desse jogador. E você, torcedor, você gostaria de ver João Félix vestindo a camisa do Flamengo? Dê a sua opinião, tá? Gosto sempre de saber a opinião de vocês. Eu estou vendo aqui agora no site Ogol qual foi a melhor temporada dele em número de jogos. Foi no Barcelona, cara, 44 jogos, 10 gols e 6 assistências. No Barcelona ele fez essa boa temporada aí. Na temporada 2018-2019 pelo Benfica, ele fez 43 jogos, 20 gols e 8 assistências. Eu acho que em relação a número, aproveitamento, essa foi a melhor temporada dele. Queria que você fizesse uma análise da partida de hoje, essa derrota do Flamengo da maneira como aconteceu, para o Cruzeiro aqui no Mineirão. Bom, um jogo muito difícil, um adversário muito bem treinado. Temos que dar méritos para a vitória deles. Na verdade, eles fizeram um jogo taticamente muito bom, conseguiram bloquear muito a nossa forma de jogar. Tivemos dificuldades na criação. Ainda assim, foi um jogo muito igualado, na qual tivemos nossas possibilidades de virar, né? Mas infelizmente não aconteceu e eles conseguiram. Tão igualado foi que acabaram fazendo um gol de pênalti no final do jogo. Então, uma derrota que dói muito, né? Primeiro, acho que como visitante, mas que tiramos lições dessa vitória, dessa derrota para poder continuar crescendo e evoluindo. Boa noite, Felipe, aqui, Sidão Marina Litoral News. Eu lembro que você tinha dito, né, numa vitória logo no início da caminhada, que na derrota seria cobrado, algo natural. A gente viu um Flamengo hoje com algumas atuações individuais ruins e coletivamente também ruim. De que maneira isso pode preocupar para o jogo decisivo para a Libertadores? E qual é a sua preocupação também com essa atuação abaixo? Queria que você falasse, tem pouca gente aqui, também sobre as alternativas de substituição que você fez. O que você pensou em cada mudança ali? Obrigado. A primeira, qual foi? Sobre a atuação coletivamente e algumas individuais ruins. Não, pois como eu falei, no primeiro tempo,
Estávamos fazendo um bom jogo, rompendo bastante a pressão do Cruzeiro. Eles vêm pressionar forte, como eu falei, é um time muito bem trabalhado. Temos que dar mérito pro que o adversário fez. Conseguiram bloquear muito bem a nossa saída de bola, mas mesmo assim conseguimos sair várias vezes, e no último terço acabou que não conseguimos fazer o gol. Numa perda da bola, né, o grande perigo do Cruzeiro e a forma que eles têm de jogar é te forçar o erro para conseguir contra-ataques. Assim, eles fizeram gols contra o Bahia, fizeram gols contra o Vila Nova, fizeram alguns gols também nessa caminhada, e hoje foi assim, um erro de técnico, e acabaram aproveitando a chance, mas o time em nenhum momento se abalou, continuou jogando. Claro que, como você falou, tecnicamente não estávamos na nossa melhor versão, mas temos que passar a página rápido e saber que as derrotas acontecem. É um desafio, futebol é um desafio, o Campeonato Brasileiro principalmente é um desafio muito grande, são 38 rodadas, obviamente que esses tropeços acontecem. Agora é levantar a cabeça o mais rápido possível para poder chegar bem nesse jogo da Libertadores, que é fundamental. Aqui, boa noite, Felipe. Boa noite. A gente acompanha, né, mais de perto o feedback da torcida na internet, e ao longo, né, dessa reta final do jogo, muita gente estava falando sobre erro de arbitragem. Claro que aqui no estádio fica difícil a gente conseguir ter uma precisão, porque a gente não tem o retorno da imagem, mas eu queria saber a que você atribui essa reclamação em relação ao erro de arbitragem, se você acha que houve realmente erro de arbitragem na partida, e se isso pode ter influenciado no resultado. Obrigada. Prefiro não comentar sobre arbitragem, sinceramente. Já vocês vão fazer isso aí mais nesses dias agora. A arbitragem sempre é muito comentada, eu prefiro não comentar. Felipe, boa noite. Eu queria que você projetasse a partida contra o Central Córdoba, que é uma partida decisiva na Libertadores na próxima quarta-feira. Hoje, primeiro analisar esse jogo de hoje contra o Cruzeiro, ver o que fizemos de bom, o que fizemos de ruim, para poder corrigir, e a partir daí amanhã começar a estudar o próximo adversário, que deve ser muito parecido com o jogo do Maracanã e o jogo de hoje. Um adversário que tenta bloquear bastante a nossa saída para aproveitar as transições. Mas a partir de amanhã eu vou começar a planejar esse jogo. Bom, pessoal, essa foi a entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz. Rapaz, vou ser bem sincero com vocês, hein? Não gostei de quase nada do Flamengo nesse jogo contra o Cruzeiro. Para ser sincero, acho que tem algo a tirar proveito aí, que foi a atuação do Rossi. Quando a gente fala assim, infelizmente, por conta da péssima atuação do Flamengo, o Rossi foi muito exigido, mas ele mostrou mais uma vez que ele precisa ser mais valorizado pela torcida do Flamengo. E a gente vê uma mensagem aqui, um superchat. Veni, assustador o time perder o meio no segundo tempo e nosso treinador não reagir. Léo Jardim engoliu o Felipe Luiz taticamente, fazendo imposição física sobre a técnica no meio. Michael foi constrangedor. Lucas, a sua análise é perfeita. O Léo Jardim ele deu uma aula ao técnico Felipe Luiz. O que o Léo Jardim fez? Ele simplesmente bloqueou o De La Cruz, que é o principal responsável pela transição rápida do Flamengo. Quando o Flamengo é muito pressionado, é o De La Cruz que consegue tirar o Flamengo dessa pressão. O Léo Jardim, o que fez? Vou trabalhar em cima do De La Cruz. Pronto. Anulou o meio de campo do Flamengo. E nada mais conseguiu fazer o Flamengo. Então, eu acho que o Felipe Luiz ele tem muito a aprender ainda, cara. Ele está começando. A partida de hoje mostra isso, cara. O Flamengo não foi bem taticamente falando. Vene, perdemos o meio campo e parece que o Felipe não percebeu. Gostaria de saber a sua opinião sobre o nosso time. É isso, Patrick. É isso. Eu acho que o Felipe Luiz ele não soube o que fazer diante da estratégia do Leonardo Jardim. Leonardo Jardim foi muito bem. Ele comeu o Felipe Luiz no meio de campo. Não no sentido literal, obviamente, né, gente? Mas, enfim, ele deu uma aula ao Felipe Luiz no meio de campo de como tem que fazer. Inclusive, aos times que forem encarar o Flamengo daqui para frente, todos deveriam estudar o que o Cruzeiro fez contra o Flamengo. Porque o Felipe Luiz ele ficou sem saber o que fazer. Ele não tinha estratégia para conseguir sair da pressão do Cruzeiro no meio de campo com essa estratégia aí do Léo Jardim. Vamos continuar lendo as mensagens aqui. Por que não colocou o Danilo
Pelo amor de Deus, fala sério, errou tudo, Felipe Luiz, concordo, cara. Hoje o Felipe Luiz ele tomou algumas decisões que, de verdade, eu não consigo entender. A insistência em Michael também, nossa, isso me incomoda muito, cara. Por que ele colocou o Michael? Eu queria entender isso, gente. Fala, Vini, o que você acha? Hoje não era jogo para o Pedro, o time não fez marcação-pressão. E o Cruzeiro ficou muito à vontade. Não, eu acho que todo jogo é jogo para o Pedro, gente. O Flamengo precisa se adaptar ao Pedro. O Pedro é o principal homem-gol do Flamengo, cara. Quando o Pedro não está em campo, o Flamengo perde muitas oportunidades. O melhor jogador do Flamengo foi o Rossi, sem sombra de dúvidas. Gostei da atitude do Gabi em não comemorar. Lembrando que contra o Santos ele comemorou muito. Ah, cara, isso aí vai de pessoa a pessoa, entendeu? Eu não julgo se o cara comemora, eu não julgo se o cara não comemora, enfim. Isso aí é sentimento, é o que o cara sente ali naquele momento. E quem sou eu para julgar algo? Cara, Gerson e Wesley também muito mal, também achei. O Flamengo vai passar uma vergonha surreal nesse Mundial e não vai ganhar P nenhuma esse ano. Que isso, cara? Que pessimismo é esse, cara? Aí o Flamengo é muito 880, cara. O Flamengo é do céu ao inferno em fração de segundos, é incrível. Gente, o Michael tá mal demais. Alguém avisa isso ao Felipe Luiz, né? Porque ele insiste em colocar o Felipe Luiz. O Michael. Michael, ex-jogador, De La Cruz errou várias. As duas derrotas do Flamengo foram 2 pênaltis do Léo Pereira, verdade, cara. Que fase é do Léo Pereira, hein? Que fase. Pelo amor de Deus. Chega no coletivo, ninguém pergunta nada. Pô, eu não sei o nome da menina, mas com todo respeito, cara, perguntar de arbitragem. Cara. Ah, meu Deus do céu. Tanta coisa para perguntar, gente. Todo mundo sabe que o Felipe Luiz não comenta arbitragem, cara. É pegar sua pergunta e jogar no lixo. Danilo é titular nesse time. O Palmeiras até perde partidas, mas não perde do jeito tão vexaminoso. Sem brio, sem garra. Não tem cabimento essa atuação para jogadores que não fizeram nada a semana toda. Munir, eu, como sempre, concordando com você, sabia? Você é o cara, além de ser o melhor jogador de futebol do estado do Rio de Janeiro, não só de Niterói, você tem boas análises sobre o Flamengo. Abraço, meu amigo. Uma ótima semana para você. Quando entrou Bruno Henrique e Michael, eu já sabia que não iríamos vencer. Os dois numa fase terrível. Isso é verdade. Mas acho que a entrada do Michael é mais inexplicável ainda, cara. Juro, eu estou tentando buscar um motivo para ter colocado o Michael, eu não consigo encontrar esse motivo de forma alguma. O Gerson parece uma enceradeira no meio. Pô, agora o Gerson é o pior jogador do mundo também. Veni, boa noite. Time, futebol, ridículos do Fla nesse jogo. Gerson, BH, Michael, De La Cruz, Léo Pereira, todos muito maus. Tamo junto, saudações rubro-negros. Michael tá morto. Léo Pereira é lento, por isso comete erros. Joga futebol, não é futebol, entende o quê? Sobrou pro Munir, hein? Léo Pereira errou no primeiro gol, dando as costas pro Caio Jorge. E no segundo fazendo a falta. Se bem que no início da jogada teve falta no BH. Entenda o seguinte, fala, Pablo. Aí você não escreveu. Ó, mais superchat aqui, ó. Gabriel Interceptor. Entendo que o Gerson, o Wesley e Pedro ficaram nulos, hoje sobrecarregaram o De La Cruz e o Pulgar. Além da defesa que teve que correr para trás o tempo todo. Faz sentido também a análise do Gabriel aí, galera. Tô trazendo uma avalanche de notícia rubro-negra. E hoje, irmão, o clima é de revolta misturada com frustração. O Mengão perdeu pro Cruzeiro e o gol da vitória veio justamente dele. Gabigol, isso mesmo. O ex-camisa 9 da nação entrou nos acréscimos e marcou no rebote de um pênalti defendido pelo Rossi. Foi um jogo tenso, equilibrado e que acabou com aquele gosto amargo. Rossi ainda salvou o primeiro chute, mas não conseguiu pegar o rebote. E depois da partida, ele mesmo falou: fiz um bom jogo, mas a sorte não esteve do meu lado. Irmão, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí. Foi falta de sorte ou erro coletivo nessa reta final? Rossi estava fazendo uma partida segura. No jogo inteiro, passou confiança. Saiu bem nas bolas aéreas, mas na hora mais decisiva, a bola puniu. Aos 43 do segundo tempo, Gabigol entra. Aos 50, pênalti pro Cruzeiro. Ele vai pra bola, bate forte. Rossi acerta o canto e defende. Mas o rebote cai de jeito pro atacante, que não perdoa. No fim da partida, o goleiro explicou:
Bati bem, mas não consegui me levantar rápido. O rebote foi longo. E aí, irmão, a gente vê que foi mais azar do que falha. O detalhe fez toda a diferença. Se a bola rebate um pouco mais curta, talvez fosse diferente, mas é isso. O futebol é cruel nos detalhes. E o que dizer do reencontro com Gabigol? O cara que fez história com o manto voltou a enfrentar o Flamengo pela primeira vez e foi decisivo. Irônico ou não, entrou aos 43 do segundo tempo, ficou poucos minutos em campo e resolveu. A torcida se dividiu, teve quem lamentou ver ele comemorando, teve quem entendeu, mas fato é que Gabi mostrou que mesmo em má fase, continua frio na hora de bater. É estranho ver ele do outro lado, mas isso também mostra que o futebol não tem espaço para sentimentalismo dentro de campo. Hoje ele foi rival e infelizmente levou a melhor. Com essa derrota, o Flamengo estaciona nos 14 pontos e perde a liderança pro Palmeiras, que agora tem 2 pontos a mais. O Brasileirão tá embolado e cada rodada importa demais. E sábado tem pedreira. Flamengo X Bahia, às 20 horas, no Maraca. É jogo para retomar o ritmo e mostrar que esse grupo tem força de reação. O Mengão precisa manter a regularidade, ainda mais com o calendário apertando. E mais, antes do Bahia tem Libertadores no meio da semana. O foco precisa voltar urgente porque o momento é decisivo na quarta-feira. O Mengão encara o Central Córdoba na Argentina. É jogo chave para garantir a classificação e dar moral na temporada. A bola vai rolar às 21h30 e se o time entrar desligado pode complicar. A Libertadores exige foco total, ainda mais fora de casa. O torcedor sabe o peso dessa camisa e confia que o time vai dar a resposta. É hora de virar a chave, esquecer Gabigol, rebote, Cruzeiro e entrar em modo Libertadores. Se curtiu esse vídeo, mete o dedo no like, se inscreve no canal e comenta o que faltou ontem e o que você espera da quarta-feira. Aqui é Mengão em qualquer situação, vamos pra cima.